Como vão, rafeirins? Tudo bem? Fazer a leitura aqui da nossa última parte da porção de Shemot, nomes. Sétima parte, encerramos aqui. E segunda-feira, na verdade domingo, início da semana, iniciamos a nova Parashá. A nossa Parashá de Vairá. Vamos terminar aqui, vamos fazer a leitura. Vamos ver a conclusão aqui depois que... Só recapitulando, né? Deus fez com que Arão se encontrasse com Moshe, né? Com Moisés. Ambos se encontraram e eles vieram até o povo, né? E Deus havia dito para Moisés falar com o povo, com os anciões e com eles até o faraó, tá? E veio Arão, falou com os anciões e mostrou todos os milagres que Deus havia dado para Moshe, tá? E daqui continua a nossa leitura. Então vamos lá. Sétima parte, capítulo 5 de Êxodo, versículo 1. Depois Moshe e Aarão vieram ao faraó e disseram: Isto é o que Deus de Israel declara: Deixa meu povo sair para que ele possa festejar a mim no deserto. O faraó disse: Quem é esse Deus e a quem eu devo escutar sua voz e deixarei Israel? Eu não conheço Deus, não deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos hebreus revelou-se para nós. Por favor, permita-nos tirar 3 dias de jornada para o deserto e deixar-nos sacrificar a Deus, nosso Deus, senão ele nos pode abater com praga ou espada. O rei do Egito lhe disse: Moshe e Aarão, por que vocês estão distraindo o povo do seu trabalho? Voltem e cuidem dos seus cargos, das suas cargas. O faraó disse: Os homens da terra estão ficando mais numerosos e vocês querem que eles repousem do seu trabalho. Nesse dia o faraó ordenou aos capatazes do povo e a seus guardas e disse: Não continuem a dar ao povo palha para que façam os tijolos como ontem e anteontem, que eles vão e juntem sua própria palha e a cota de tijolo que eles fizeram ontem e anteontem ponha sobre eles. Não o reduzam, porque eles são preguiçosos. Estão protestando, dizendo: Deixai-nos ir sacrificar ao nosso Deus. Faça um trabalho mais pesado para os homens, certifiquem de que eles estão fazendo. Então eles pararão de prestar atenção às falsas ideias. Os capatazes e guardas saíram e disseram ao povo: O faraó disse: Não mais lhes darei palha. Vocês devem ir e obter sua própria palha onde quer que vocês possam encontrá-la. Vocês não podem reduzir a quantidade de trabalho que deve completar. O povo espalhou-se por todo o Egito para juntar restolho para a palha. Os capatazes os pressionaram e disseram: Vocês devem completar sua cota diária de trabalho como ontem e anteontem, quando havia palha. Os guardas dos filhos de Israel, a quem os capatazes do faraó tinham nomeado, foram açoitados. Foi-lhe dito: Vocês não completaram suas cotas nem ontem nem hoje, porque vocês não fizeram tijolos tanto quanto ontem e anteontem? Os guardas dos filhos de Israel vieram e protestaram ao faraó: Por que você está fazendo isso com seus servos? Eles disseram: Não estão mais dando palha a seu servo, mas nos foi dito para fazer tijolos. Seus servos estão sendo açoitados, mas a culpa é de sua gente. Vocês são preguiçosos, respondeu o faraó. Preguiçosos, isso é porque vocês estão dizendo: Deixai-nos ir, queremos sacrificar a Deus. Agora vão ao trabalho, mas não lhes será fornecida qualquer palha. Mesmo assim, vocês devem produzir sua cota de tijolos. Os guardas israelitas perceberam que estavam em sérios apuros quando lhe foi dito: Vocês não podem reduzir sua cota diária de tijolos em cada dia. Quando eles estavam deixando o faraó, encontraram Moshe e Aarão esperando para reunir-se com ele. Eles disseram: Que Deus olhe para vocês e o julgue. Vocês destruíram nossa reputação aos olhos do faraó e de seus servos. Vocês colocaram em suas mãos uma espada para os matar. Moshe retornou a Deus e disse: O Senhor, por que o Senhor maltrata seu povo? Porque você me enviou logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome. Eles tornou as coisas piores para esse povo e você não salvou o seu povo. Deus disse a Moshe: Agora você verá o que eu farei ao faraó. Com uma mão poderosa ele os deixará ir, e com uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra.
Meus amigos, um resumo rápido aqui do que acabamos de ler. Então Moisés chega perante o faraó e fala que Deus o havia falado para eles deixar eles saírem, que Deus queria que eles festejassem a ele no deserto, um caminho de 3 dias. O faraó fala que não reconhece a Deus, que quem é esse Deus, e fala para Moisés e Arão: por que vocês estão fazendo o povo parar de trabalhar? Nisso o faraó vê que o povo havia animado o espírito, vamos dizer assim, né? Se animado de espírito, e viu que o povo havia deixado de fazer a cota diária de tijolos. O faraó pega e faz o quê? Fala: a partir de agora eles não vão mais ter palha, eles que colham as palhas, e só que eu quero a mesma cota diária. E nisso o povo começa a sofrer mais, porque agora eles têm que correr pelas as cidades inteiras atrás de restolhos de palha para poder fazer os tijolos. E os capatazes começam a ordenar sobre os que já eram os israelitas que estavam em cargo de chefia sobre os demais povos, exigindo que eles terminassem a cota diária, mesmo não tendo mais a palha, e sim eles tendo que colher. E os capatazes, vendo que eles não conseguem chegar ao que eles tinham que fazer a cota diária, eles pegam e só então esses líderes do povo judeu a qual estavam sobre eles. Eles vão até o faraó e reclamam ao faraó. O faraó simplesmente não dá a mínima e falam: é culpa de Moisés e Arão. E quando eles estão saindo, eles encontram justamente Moisés e Arão saindo do palácio e fala: que Deus julgue entre vocês, porque agora tem ficado mais difícil a vida do povo. Moisés retorna e vai falar com Deus, e Deus dá uma resposta a Moisés. Agora eles vão ver como é, vamos dizer assim, a mão de Deus. Vamos pegar uns pontos aqui, amigos, dessa paraxá, tá? Primeiro aqui que, logo no começo do versículo do capítulo 5, nós vemos aqui que depois que Moisés e Arão vieram ao faraó, disseram: isso é o que Deus seus declara. Ou seja, eles chegaram ao faraó e foi falar acerca do que Deus havia falado com eles. Rashi aqui, ele comenta uma coisa interessante. Vamos lá. Mas os anciãos foram se retirando um após um do secto de Moshe e Arão, até que se retiraram todos antes de chegarem ao palácio, porque eles temeram ir ao faraó. E no Sinai Deus lhe puniu, conforme diz o versículo, e se aproximou Moisés sozinho do Eterno, e eles não se aproximaram, e os mandou voltar. Então Urash, ele comenta aqui já no primeiro versículo aqui da nossa última parte da porção, que Deus havia ordenado, se vocês não esqueceram, lá no versículo 18 do capítulo 3, vamos pegar aqui para nós podermos fazer certinho, ó. Capítulo 3, versículo 18. Eles escutarão sua voz. Você e os anciões de Israel irão ao rei do Egito. Ou seja, Deus falou que era para ir Moisés e os anciões ao rei do Egito. Só que aqui, após eles terem falado, mostrado as maravilhas, quando eles chegaram perante o faraó, eles ficaram com medo e tornaram ficando só Moisés e Arão. E aqui o comentário de Rashi, ele comenta que eles foram punidos. Com qual punição eles foram punidos? Que quando Moisés subiu até o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, Deus falou: vocês se afastem, vai vir só Moisés para falar comigo, tá? Então nós vemos aqui que o quão importante é a união mediante situações extremas, situações difíceis. O quão importante é que nós nos unimos, tá? Conforme aqui Moisés e Arão foram levar a mensagem de Deus, mas os anciões ficaram com medo. No versículo 3 aqui, meus amigos, Moisés, quando ele se apresenta ao faraó, ele fala assim: o Deus dos hebreus revelou-se para nós, por favor, permita-nos tirar 3 dias de jornada para o deserto e deixe-nos sacrificar a Deus nosso Deus, senão ele nos
pode abater. Você vê aqui que Moisés, na verdade, não fala que Deus pode abater você, mas ele pode abater, ou seja, em respeito à presença de um rei, independente se esse rei, como o caso do faraó, era um idólatra, era um perverso, um urachá, mas Moisés ainda usa da expressão nos abater, não se referindo diretamente ao rei, tá? Nós vemos aqui então toda a questão de Moisés perante o faraó, levar a mensagem de Deus, e nós vemos aqui toda a questão realmente do povo tendo que trabalhar a mais, tá? Agora tendo que recolher as palhas para permanecer a mesma quantidade diária de tijolos que eles teriam que fazer, tá? Amigos, eu vou resumir com vocês aqui. Nós já sabemos, nós já lemos para não ficar cansativo, tá? Estou procurando melhorar aqui na minha dissertativa com vocês, tá? Então, para não ficar taxativo e repetitivo aqui, eu vou pegar simplesmente os pontos chaves do que nós acabamos de ler. Eu quero pegar aqui com você dois pontos interessantes dessa porção. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas muitas das vezes quando você começa a se voltar a Deus, né? Muitas das vezes parece, tá? Eu vou usar o termo parece porque nós vamos entrar aqui numa questão. Parece que as coisas começam a ficar mais difíceis, não é? Vamos analisar aqui. Nós vemos aqui então que o povo teve que começar a produzir a mesma quantidade de tijolos que eles produziam, só que agora eles tinham que recolher aquela palha que estavam espalhadas pelo todo o Egito. Isso ia tomar mais tempo. Além deles tomarem o tempo, eles tinham que produzir a mesma quantidade, só que aqui tem um porém. Que porém? Na nossa vida, como eu disse, pode não acontecer com todos, cada um, Deus trabalha na vida de cada um, como nós estamos vendo aqui no decorrer de todas as parashiotes, como Abraão, Isaac e Jacó. Nesse caso aqui, as pessoas, o povo de Israel, começou a ficar mais difícil a vida para eles, depois que Moisés e Arão foram falar com o faraó e apresentar-lhes Deus a eles. Quantas das vezes na sua vida parece, tá? Vou usar esse termo, parece, que quando você começa a se lançar na vontade de Deus, a cumprir seus mandamentos, as mitzvots, comece a cumprir aquilo que Deus pediu. Parece que a vida dá um giro 360 graus e parece que as coisas ficam mais difíceis. Não é assim? Não aparenta ser assim? Por que eu uso para você que parece? Entendam bem, o povo estava cativo ali no Misrai 210 anos. Tá? Nós já falamos sobre essa questão dos 400, dos 210, se vocês me lembrarem lá atrás um pouquinho, tá? Quem não entendeu ainda, só vê as parashiotes anteriores. Quando você está imerso na vida diária, você está ali naquele dia após dia, levanta, vai trabalhar, pega condução, faz todo o seu trabalho diário, se você tem que produzir uma cota naquele dia, se você tem que entregar algo, isso na vida de cada um. Hoje tem bastante trabalho remoto, né, para o Hashem, vamos dizer assim, tem uns que gostam, outros que não, tá, mas isso só te livra muitas das vezes da condução, mas a quantidade de trabalho ela continua a mesma, tá, existe sim uma certa qualidade de vida, tá? Mas não é esse o caso que eu quero pegar. Eu quero pegar que você está imerso nessa rotina. O povo estava cativo ali 210 anos. Cativo.
naquele costume, sempre produzindo, recebendo a palha e produzindo aquela mesma quantidade de tijolos diários. Do nada, aquilo que parecia distante e impossível acontece, Deus se revela a Moshe, Moshe vem, fala ao faraó, e do nada aquela rotina que parecia comum, sim, eles estavam escravos ali no Egito, tá? Vou falar uma coisa para vocês, a palavra Egito em hebraico, ela é Mitzrayim, tá? Mitzrayim, que se deriva da palavra em hebraico, justamente na tradução, significa aperto, tá? Mitzrayim significa aperto. Então, o que eu quero dizer para vocês, eles estavam acostumados com aquela vida. Quando houve uma pequena alteração, né? Eu posso dizer pequena por quê? Porque agora eles teriam que colher a palha. Eles sentiram a diferença, a dificuldade. O que eu quero dizer para você aqui hoje, com essa passagem da Torá, é justamente isso. Quando você muda algo na sua rotina diária, você está ali numa zona de conforto, ainda que você esteja escravo de algo e você não perceba, se aquilo muda para você, parece que é o fim do mundo. Deus viu que o povo estava acostumado, tá, com aquela situação, mas a maioria, a Torá não diz que Deus ouviu o clamor, sim. Sempre vai ter pessoas que estão despertas no meio de outras, que viram que aquela aparentemente rotina de escravidão não era liberdade nenhuma. Você pode estar preso. A escravidão, ela muitas vezes, eu posso dizer até hoje, ela não é física, ela é extremamente mental. Hoje existem níveis e níveis de tipo de escravidão. A pior dela é a da mente. A pior dela é do comodismo. Hoje nós somos escravos de tudo quanto é tipo de coisas. Desde redes sociais, somos escravos da ideologias, somos escravos da política. Fisicamente, hoje nós temos a maior liberdade que esse mundo já teve. Você pode ir, você pode vir. Só que você muitas vezes não percebe que você é escravo de outros tipos de coisas. E isso te torna muitas das vezes acomodado sobre aquilo e você não percebe. Quando você reconhece a Deus, você conhece que a liberdade ela vai muito além daquilo que é o que você quer simplesmente fazer. Parece que as coisas começam a andar errado. Por quê? Porque você sai daquela rotina que o mundo estabeleceu sobre você. Aí parece que está dando tudo errado porque você não faz mais parte daquilo. Então entenda, pela ótica de Deus, não é que as coisas estão ficando ruins, não. É que você que não está mais aceitando aquilo. Quando Moisés e Arão vão ao faraó e falam sobre liberdade, o povo acorda e desperta e começa a falar, eu não vou mais produzir mais o que eu produzia diariamente, eu começo a pensar diferente. A minha mente ela se liberta. Só que aí aquela situação a qual eles viviam não parece mais ser boa. Ao ponto deles virem falar, tá vendo o que aconteceu conosco? Só que eu quero dizer aqui os últimos versículos, tá? Poderíamos aprofundar aqui em tudo que a gente falou. Existem inúmeros comentários aqui do Irache, só que a maioria desses comentários é justamente didático, em relação à questão do que era as palhas, como que era feita a questão dos tijolos. Só que eu quero terminar com vocês aqui da seguinte maneira, meus amigos. Quando Moisés ele vai
novamente ao faraó e encontra aqueles chefes do povo hebreu que estavam saindo porque estavam reclamando que eles estavam sendo açoitados, que eles não tinham mais a palha, eles tinham que entregar a mesma quantidade de areia de tijolo. E Moisés olha o semblante dele e vê, não só vê como eles vêm e falam, que Deus olhe para vocês e o julgue. Moisés rapidamente ele volta e vai falar com Deus. Fala, mas Deus, olha o que está acontecendo. Você me mandou para cá para salvar os povos, piorou a situação. Piorou aos teus olhos, Moisés. Na verdade, o povo estava acostumado. Deus diz a Moisés, agora você verá o que eu farei ao faraó, com uma mão poderosa, ele os deixará ir. Com uma mão poderosa, ele os expulsará. Aqui Irache ele comenta uma coisa bem interessante. Ele comenta assim, ó, independente da vontade de Israel, queiram eles ou não, ele, o faraó, os expulsará. E a saída terá de ocorrer tão rapidamente. Não terão tempo suficiente para preparar provisões para eles, assim como está dito. E se fortaleceu o Egito sobre o povo. Ou seja, quando Deus fala assim, com uma mão poderosa ele os deixará ir, ou seja, será a minha mão que fará isso. Com uma mão poderosa ele os expulsará, fala, o próprio Egito vão vos expulsar daqui. Muitas das vezes na nossa vida a gente precisa de um tranco. Sabe o carro quando ele está com a bateria arriada e você precisa dar aquele tranco para ele pegar? Essa é a hora, essa é a geração. Todo santo dia nós temos novidades, nós temos avanços e cada vez mais estamos ficando acomodados. É ChatGPT, é Gemini, não preciso mais criar um texto, não preciso mais pensar. E você pensa na sua cabeça que você está livre. Você já parou para perceber que quanto mais tempo você tem, mais liberdade você tem? Você não pega e aproveita esse tempo. Você não pega, se você está com sua família, você não vai sair, você não dá aquela devida atenção para o teu filho, para tua filha, para tua esposa. Você já percebeu que o tempo livre que você tem, você, maioria das vezes, ou você está numa rede social, sempre assim, ó, passando tela, passando, vendo stories, vendo. Você tem a noção de que isso é liberdade. Você saiu de uma escravidão física e foi para uma escravidão psicológica, mental. Muitas das vezes você não sabe nem quem é mais você. Você não consegue entender. Você não consegue olhar nos olhos de ninguém. Você não consegue mais sentar, ter uma conversa. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Tá? Tem muitas mensagens aqui, meus amigos. Muitas e muitas mesmo. Essa semana eu já ouvi muito shiuri sobre o livro de Shemot. Mas acho que essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Não adianta eu pegar uma mensagem que eu vi de um rabino tal, outro rabino tal aqui, que aquela mensagem foi para mim. O que eu precisava ouvir, eu ouvi. O que nós precisamos ouvir, eu estou falando aqui agora. Acorda. Olha ao seu redor. Olha para tua esposa. Olha para os teus filhos. Sai dos stories. Sai das publicações. Viva a vida. Tenha significado. Crie memórias, não imagens. Memórias, não imagens. O povo ali no Misraim, o povo ali no Egito se acomodou dentro de uma escravidão
não só física, mas com psicológico, uma rotina. E quando veio um pouquinho da sensação da liberdade, eles perceberam o quão preso eles estavam. E aquela ansiedade de sair dali, ter uma liberdade, fez com que aqueles próprios trabalhos físicos que eles faziam diariamente se tornasse estranho a eles. Não é estranho, não é difícil, apenas você despertou. O povo judeu ali no Egito despertou aquela vontade que eles tinham de servir a Hakadosh Baruch Hu. Vamos, nós queremos ir a 3 dias de distância fazer uma festa a Deus. Nós vamos ver lá na frente como essa mente presa ela agiu mediante a liberdade. Nós vamos ver nas paraxá posteriores. Amigos, fiquem com Deus, tá? Eu espero que essa mensagem tenha falado contigo como tem falado comigo, tá? É hora da gente libertar aqui, ó. Tá bom? Todarabá, Lehitraotem, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Eterno quiser, com a nova porção da semana de Vaerá. Tchau, tchau, Todarabá, Lehitraotem.